Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação à participação do José Cobori no podcast Flow, em que ele está falando a respeito da China, que está prestes a ultrapassar o EUA, e a forma como o Donald Trump e a sua trupe, né, melhor dizendo, a sua trupe, vai tentar evitar que isso aconteça. Mas antes da gente começar a assistir, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir diretamente com o meu trampo aqui, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Então, sem mais delongas, comecemos. Então, eu escutei uma história recentemente, eu não fui verificar, mas a história é a seguinte: existe uma fabricante de celulares chinesa chamada Oppo, que ficou enorme, tornou-se uma... Jean, confere para mim se ela é a maior da China, ou PPO. Meus amigos carioca me sacaneiam que eu tenho que falar OPPO. Que é assim, as câmeras, a história que eu vi é a seguinte: as câmeras dos celulares que a gente está acostumado, elas não funcionam, não são esquisitas para fotografar pele escura. E aí a Oppo teria... E isso aí não é uma coisa improvável, porque dentro pelo menos do contexto asiático, existe uma necessidade grande das pessoas de se mostrarem com a pele clara, especialmente em países como o Japão e a Coreia do Sul. Eles têm essa necessidade de branqueamento de pele, para eles isso é bonito, é desejável e coisa e tal. Então as câmeras dos celulares asiáticos, elas tendem, por padrão, a deixar a pele da pessoa que elas fotografam mais clara, o que acaba causando um efeito estranho quando você fotografa pessoas de pele mais escura, acaba sendo normal, mas é por causa disso aí. Desenvolvido um aparelho que tem uma câmera que funciona melhor com os caras de pele escura. E explodiu lá, tornou-se uma das maiores fabricantes de celular da China, usando, ou vou usar a palavra, explorando o mercado africano, sabe? Vendendo os aparelhos lá. Então, assim, a ideia, isso que você está falando da China de longo prazo e de desenvolver regiões não desenvolvidas, faz todo sentido, porque todo mundo gosta de uma graninha, né? Então os caras estão atrás ao desenvolver aquele mercado ali, ainda mais de uma forma que eu percebo que eu estou me desenvolvendo a partir da cooperação com alguém, eu passo a curtir, a gostar desse alguém, né? Então a China, ela é bastante interessante nesse sentido, que ela consegue mesmo pensar em décadas para frente, porque ela sabe exatamente qual vai ser o sistema que vai estar atuando e quais serão as regras que estarão atuando, pelo menos dentro do território deles, daqui a 10, 20 anos, né? Mas os Estados Unidos conseguem fazer alguma coisa para atrasar a China? Eles têm lá ali uma certa... a tecnologia de inteligência artificial, chips... Eu não sei se eles vão fazer alguma coisa, mas tentar, com certeza eles vão. Tudo mais, a China desenvolveu o DeepSeek, mesmo com os Estados Unidos fazendo um tipo de bloqueio de tecnologia para eles. E eles têm lá a questão com Taiwan. Taiwan é um polo tecnológico brabíssimo, né? Sim. Mas tem ali uma questão que precisaria ser resolvida também. Então, pelo menos do ponto de vista de tecnologia de ponta, os Estados Unidos ainda estão à frente, não estão? E atrapalhando um pouco no que eles podem a China. Não é assim que funciona? Lá a questão de chip, tudo mais, aterragem áreas. Sim, na realidade, assim, eles ainda estão na frente, mas a China já está muito próxima, né? A China já está muito próxima. Tem a questão, 95% dos semicondutores e chips saem de Taiwan, né? Da TSMC. Existe um grande interesse econômico por causa disso, estratégico, e existe um interesse geopolítico, porque Taiwan, na realidade, é uma província da China. Tá no próprio site do FMI, está lá, Taiwan é província da China. Não sei se a gente já falou aqui no passado, né, de como esse imbróglio se desenvolveu depois da Segunda Guerra, né? Inclusive, isso aponta para mais uma hipocrisia dos Estados Unidos, no sentido de que eles mesmos reconhecem que Taiwan faz parte da China, e pelo menos desde 1971, a representante
chinesa nas Nações Unidas é a China continental, não é mais Taiwan. E mesmo apesar disso, os Estados Unidos continuam mantendo relações extraoficiais com a República da China em Taiwan e continuam se colocando como os defensores de Taiwan na eventualidade de uma agressão chinesa, o que é um conceito meio estranho para mim, você parar para pensar em um país que vai agredir o que já é parte do seu território. Parece até estranho. Vou contar de Me novo, conta aí, se eu tiver repetitivo. Não, eu tô ligado, você me mas fala. eu não sei se quem tá ouvindo a gente aqui tá, então conta aí. A China, durante a Segunda Guerra, a China foi invadida pelo Japão, né? Então o Japão tomou a ilha de Taiwan e entrou pelo norte da China, ali na região da Manchúria. O Império Japonês estava tomando a China. Como a Segunda Guerra e o Japão depois atacou Pearl Harbor e atraiu os Estados Unidos para a Segunda Guerra, o eixo que eles chamavam ali da Segunda Guerra era, no início, né? Inclusive era chamado de Roberto, né? Roberto era Roma, Berlim e Tóquio. Então a Itália estava no início nesse eixo contra os aliados, né? Depois a Itália saiu, abandonou, ficou a Alemanha e o Japão. E aí, como o Japão era um inimigo dos aliados, né, os Estados Unidos tinham todo o interesse de tirar o Japão da China. Então, os Estados Unidos eram um aliado da China durante a Segunda Guerra Mundial. E aí... E vale apontar que, naquela época, quem dominava mesmo a política chinesa, apesar da contestação, era o Kuomintang, que era o partido do Chiang Kai-shek. E era eles que eram os aliados dos Estados Unidos, não o Partido Comunista, até porque o Partido Comunista, naquele momento, estava lutando em coalizão com a Kuomintang contra o exército japonês, mas assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Chinesa foi retomada, o Kuomintang e o Partido Comunista continuaram a lutar um contra o outro em nome do poder e continuaram assim por mais 4 anos. Até 49, quando ocorre a Revolução e o Partido Comunista se declara vitória nessa guerra. Em 44, dezembro de 43, já existia um acordo que foi feito com o Stalin, o Roosevelt, o Churchill e o Chiang Kai-shek, que era da República da China, do partido ali que comandava a China na época da Segunda Guerra, de que Taiwan, assim que o Império Japonês fosse expulso da China, Taiwan seria devolvido para a China. Taiwan é uma ilha da China, né? Assim como Fernando Noronha é uma ilha do Brasil. E aí eles tinham feito esse acordo. Só que aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, voltou a Guerra Civil na China, que era a Guerra Civil dos comunistas, liderado pelo Mao Tse-tung, contra o Chiang Kai-shek, para tentar resolver o problema da Revolução Chinesa. E o Partido Comunista Chinês venceu a Revolução. A Revolução Comunista na China em 48, 49 foi vencida pelo Mao Tse-tung, e aí a China passou a ser comunista. Só que aí já tinha acabado a Segunda Guerra. E aí, acabada a Segunda Guerra, iniciou-se a Guerra Fria, que aí era Estados Unidos contra a União Soviética. Era a luta ali entre o capitalismo e o socialismo. E aí, obviamente, os Estados Unidos inverteu a mão. Falou, pô, agora o Japão era meu inimigo, agora ele é meu aliado para fazer frente na Ásia contra a ascensão comunista na China. E o Chiang Kai-shek não só não devolveu Taiwan para a China, como ele fugiu para Taiwan. E aí falou, ó, agora essa ilha aqui é minha e aqui é a China. Ele não reconheceu que ele perdeu a guerra civil na China. E aí os Estados Unidos passou a apoiar Taiwan e reconhecer Taiwan, inclusive na ONU, como se Taiwan fosse a China e a China continental não fosse a China. Como eu falei, isso durou até 1971. Então, até acho que 70 e início da década de 70, a ONU reconhecia Taiwan como a China. Depois, obviamente, era uma coisa meio absurda, sem sentido. Depois do início da década de 70, aí a ONU passou a reconhecer a China continental como China e Taiwan uma província da China. Tanto que até esse momento, quem representava a China no Conselho da ONU, na Assembleia da ONU, era Taiwan. Depois do início da década de 70, passou a ser, obviamente, a China continental. E aí, os Estados Unidos começou também a se aproximar da China, né? E hoje em dia, só como uma informação complementar, somente um punhado de países reconhece Taiwan como a China verdadeira. Acredito que são um pouco mais de 20 países. É muito pouca gente que reconhece. E a maioria são países pequenininhos ou ilhotas no Pacífico. Eu diria que a maior exceção, o país mais vultoso a reconhecer Taiwan como a China verdadeira, legítima, é o Paraguai, justamente. O Paraguai, que fica aqui logo ao lado.
Eles são o país mais vultoso, de maior tamanho, de maior espaço geográfico, e acho até que de maior população a reconhecer Taiwan. Fora isso, os outros países de maior monta reconhecem a China, inclusive os Estados Unidos. Reconhecem a China continental. Porque a China tinha também, você vê como que é, a China teve um imbróglio com a União Soviética. A China sempre também teve alguma preocupação com a Rússia, né? Tanto que a Rússia não passou também detalhes de desenvolvimento de energia nuclear para a China desenvolver a bomba atômica. A China desenvolveu a bomba atômica dela sozinha, porque ela tinha uma preocupação, a Rússia tinha uma preocupação com a China e a China uma preocupação com a Rússia. Uhum. Então eles também não eram tão aliados assim, apesar dos dois países serem de natureza socialista, comunista. E aí os Estados Unidos viu como uma forma de se aproximar da China para minar também a influência soviética. Então os Estados Unidos se aproximou da China para isso. Entendi. O que ela está fazendo agora, os Estados Unidos está fazendo agora é o inverso, está se aproximando da Rússia para tentar tirar a Rússia da zona de influência da China. Uhum. Então, como eu falei, em geopolítica você muda de lado rapidamente, inteiro, né? Você não tem muita convicção. Nessa época em que a China e a União Soviética estavam se estranhando, isso acontecia justamente porque a China tinha um temor de que a União Soviética fosse invadir o seu território, porque estava acontecendo a ruptura sino-soviética, que era uma série de discordâncias entre os dois países. Quer dizer, os países não, porque a União Soviética era uma união de países. Mas enfim, deu para entender. E nesse sentido, a China estava com medo de que a União Soviética talvez fosse até as vias de fato contra eles, invadisse seu território pelo norte. E nessa época, isso aí foi na década de 50 ainda, a China não tinha condição de segurar a União Soviética sozinha, e sabia disso. Tanto e eles se reaproximaram gradualmente dos Estados Unidos para contrapor essa ameaça soviética que eles existiam na mente deles, pelo menos. Sua convicção é a do momento. E aí os Estados Unidos se aproximou da China e ajudou no início a China a se desenvolver, né? Tanto que toda a indústria americana foi para a China primeiro, para explorar a mão de obra barata, sim, e segunda, porque achava que ali ele podia fazer uma frente contra a União Soviética. Só que aí caiu o bloco soviético no final da década de 80, né? Muro de Berlim, a gente se lembra, né? Até do show lá do Pink Floyd, né? Que fez lá quando caiu o Muro de Berlim, que inclusive é muito parecido, né? O The Wall fala muito desse negócio de construir muros, se bem que deles é muito mais psicológico, eles falam, mas se casou muito bem, né, com a história da guerra, até porque o Roger Waters contava a história do pai dele, né? Sim. Que participou da Segunda Guerra. Misturando época, assim, bem, muita coisa fervendo nessa época aí, né? Misturando um monte de tema aqui, né, Igor? Ah, não, mas é assim. E aí... Já viu um filme chamado Christiane F? Já. Então, drogada e prostituída, né? Isso, é uma... acontece nessa época aí, né? Sim. Ela fala muito no filme, eu li o livro também quando era menorzão. Era falando pra caralho do Billy Idol, que era funk, não sei o quê, e mais ou menos na época da queda do Muro de Berlim mesmo, e os problemas que isso causava. Exatamente. E aí que aconteceu? Aí, nessa nova recomodação, a China começou a virar uma potência, a China falou, não, Taiwan é China. E aí, desde então, tem esse embrólio. E o Ocidente, o coletivo, né, liderado pelo sistema imperialista americano, falou, não, Taiwan é independente. E a China, na realidade, ela nunca quis invadir lá, ela até poderia. Concorda? É a mesma coisa, alguém um dia falar que Fernando Noronha não é do Brasil, como assim não é do Brasil? Isso é meu, né? Vou invadir isso. Então a China tem essa característica também de também não querer estressar o negócio, desde que não... Porque o papel da China é o seguinte, Taiwan não se declara independente. Fica na sua, do jeito que você tá ótimo. Porque os dois países fazem... A China faz muito negócio com o Taiwan também, né? Então... Inclusive, para quem não sabe, dentro de Taiwan existem dois partidos principais. E um deles é um partido que apregoa a união com a China, a reincorporação com a China continental. Até porque os dois países acreditam ser a China legítima. Os dois países se dizem a República da China e a República Popular da China se dizem a China verdadeira. Então existe até mesmo um grupo de eleitores dentro de Taiwan que apregoam essa reunificação com a China continental. Aí a questão sempre que fica é sobre quais termos e sobre qual sistema seria o adotado. Porque aí é claro que cada uma tem o seu próprio sistema político que favorece. Mas eles têm sim uma ideia de reunificação.
fica na sua tal, e existe já uma oposição muito grande dentro de Taiwan, querendo que Taiwan seja da China. Né? Então existe isso grande? Existe manifestações grandes lá dentro de uma parcela grande da população, que até maioria, que quer que Taiwan é chinesa, até porque a população lá é chinesa, né? Então, você imagina, tem um monte de brasileiro, de novo, o mesmo exemplo, tem um monte de brasileiro lá em Fernando Noronha, assim, nós somos brasileiros, né? Por que a gente não faz parte do Brasil? Então, Taiwan quer fazer parte da China. E a China já se preparou militarmente, inclusive, né, no Mar do Sul da China, fica cercando e falou, ó, se algum dia os Estados Unidos se meter a dizer, né, e a incentivar algum tipo de ação militar, né, para influenciar Taiwan, a China não vai deixar, e a China invade. Então, o que está subentendido, ó, ficar desse jeito, tá legal, não tem problema. Se vocês tentarem influenciar Taiwan, eu invado a Taiwan e tomo. Né? E aí também. E sim, a China tem se preparado muito nesse sentido nos últimos anos. Inclusive, eles fazem exercícios militares muito centrados em tomar alvos estratégicos dentro da ilha de Taiwan. Eles têm até réplicas de grandes edifícios de Taipei, que é a capital de Taiwan, em que eles fazem exercícios militares para justamente ir habituando seus soldados ao que eles vão encontrar em uma possível invasão. E, claro, eles fazem vários exercícios de invasão anfíbia, que é um tipo bem complicado de ação militar, mas que seria necessário no caso de uma invasão a Taiwan. Também tem um interesse econômico, 95% dos semiprodutores saem de lá. Né? E aí, a China está se aproximando muito dessa parte da inteligência artificial, e a China detém a maior reserva de terras raras do mundo. O segundo somos nós, né? O Brasil. Então, a China é a única que tem capacidade de processar. Então, quase 90% dos minerais críticos que existem no mundo é processado na China. Tanto que no primeiro ataque do Donald Trump agora, nesse segundo mandato contra a China, o que a China fez? Vou parar de exportar esse negócio para você. Porque ele é importante para... Inclusive, acho que agora teve o último do IMA, né? Que o Donald Trump falou que ia obrigar a China a exportar os ímãs. Tem essa parte também dos ímãs, terra. Vai obrigar os outros a exportar. Então, os Estados Unidos não conseguem, principalmente armamento bélico, né? Produzir mísseis sem terras raras. Parece que cada jato daquele da Força Aérea Americana, lá dos F-16, lá F-20, eles têm quase 400 quilos, né, dentro do avião, que é terras raras. Então, assim, ele é um mineral crítico, ele chama mineral crítico, ele é crítico para a produção de muitas coisas, né, inclusive de tecnologia, né, de semicondutores, microprocessadores. Então, assim, a China tem a matéria-prima e está chegando próximo de saber fazer a mesma coisa no mesmo nível que o Ocidente faz, né, que Taiwan faz. Então, ela também não está muito estressado com isso. Vou parar de exportar. Eu paro de exportar o mineral crítico, você também não tem matéria-prima. Todo mundo e eu estou chegando... E só para constar, esse negócio que o Trump falou que ele vai obrigar a China a exportar ímãs e elementos terras raros, isso aí é bravata. Isso aí é só diz que me diz, porque o Trump é assim, ele é um bravateiro de marca maior. Ele, além de ser um grande bully, além de ser um grande valentão de escola, ele também é um tremendo de um bravateiro, ele só fala para a galera dele, basicamente isso. Nesse ponto ele é muito parecido com o Bolsonaro, inclusive. Fica muito próximo de produzir tudo. Tanto que a NVIDIA já baixou um pouquinho daquelas restrições, né? A NVIDIA não podia exportar lá o top do semicondutor, mas agora parece que eles já abriram mão de poder exportar uma quantidade para a China. Então, é uma guerra de geopolítica de... Cara, você tem poder, eu também tenho, né? Então, não é assim, né? Não vai chegar mandando e eu vou ficar na moral. Coerção. Então, a diferença do mundo passado para o mundo de hoje é esse, né? Que hoje existe uma grande potência econômica que pode capaz de fazer frente aos Estados Unidos, né? E o que os Estados Unidos está tentando fazer, já que eu não tenho coragem de atacá-lo diretamente, até porque também a China é uma potência nuclear e é uma potência militar. Então, o que ela faz? Vou atacar os amigos, né? Vou atacar os aliados e minar o bloco, porque o bloco para a China é importante, né? E está se mostrando importante nessa guerra comercial, porque tudo que os Estados Unidos está tentando evitar que a China exporte, a China está fazendo novos acordos e exportando para os seus aliados. Inclusive para defender o Brasil agora. A China foi publicamente e falou, a China está disposta a ajudar o Brasil a defender a sua soberania. Tanto que, não sei se foi no café ou em outro produto, que a China falou, a China parece que assinou até 100 novos acordos, né, para comprar café do Brasil, comprar soja do Brasil. Então, se os Estados Unidos não comprar, e obviamente eu tiver mercado e capacidade, eu compro.
né? Não tem muita... Então, esse imbróglio que está na China, que eu acho que isso é muito crítico, se em algum momento chegar ao ponto de ter um estresse militar ali, aí a gente corre um risco de desencadear uma guerra. Os Estados Unidos não vai fazer isso, né? Espero que não, né? Mas o Trump é maluco. O Trump é maluco, mas... o grande problema não é nem o Trump, né? É o chamado Deep State, né? O Deep State é quem realmente manda ali economicamente, né? E o Deep State ali, o poderoso do Deep State americano é o complexo militar e industrial de defesa, né? Dos Estados Unidos. Esse pessoal aí que tem... Só que eu acho que falar que é um complexo industrial militar de defesa é um negócio até engraçado, porque a última coisa que esses caras são é defensivos. Eles usam esse complexo militar industrial para poder atacar outros países. E isso já não vem de hoje, isso vem de muito tempo, já de muitas décadas. E quem estuda um pouquinho de história tá ligado no que eu tô falando, sabe como é que é. Então, eles estariam, se eles voltassem a atacar alguém agora, eles estariam só honrando a sua tradição, digamos assim. Mas aí está, essa foi a fala do Cobori no Flow a respeito de China e Estados Unidos. Agora eu quero saber de vocês o que acharam da fala dele e das minhas. Escrevam aqui embaixo nos comentários, também curtam, comentem, se inscrevam no canal. E se quiserem me ajudar, podem fazer isso através do Pix. O QR Code está no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, agradeço muito por terem assistido mais uma vez e verei a todos no próximo vídeo do canal. Valeu!